Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal De Cara com o Thiago e com o Jubileu, mas hoje na verdade o De Cara é com Josiane. Pois é, minha gente, ela nos concedeu uma entrevista pra lá de especial. Já quero deixar aqui toda a minha gratidão, todo o meu carinho pra Josi, por ela ter encontrado esse tempinho ali na agenda dela. E a entrevista foi muito legal, inclusive... Quer saber qual é o CD mais vendido na carreira da Josi? Ela conta também nessa entrevista. Então já deixa esse like maroto antes que você se esqueça, se inscreve no canal, vem se tornar um dinossauro aqui, acompanhar as rotinas minha e do Jubileu. A gente comenta muito sobre a música gospel, nós fazemos sobre CDs, análises, tem tudo aqui. Procura aí nas playlists que você vai gostar. Inclusive tem altos e baixos da Josiane aqui também, então corre lá depois da entrevista pra assistir, tá bom? Bora pra essa entrevista porque está especial demais. Oh, meu Deus, oh glória! Paz, Senhor, Olá, paz, tudo bom, Thiago? Que alegria tudo poder estar aqui com bom? você e estar com esse pessoal lindo. Estamos Menina, aqui. alegria é toda minha, eu tô quase infartando. Gente, é a Josi do Borges, meu Deus! Para. Que coisa Ai, linda, Josi. Quero te agradecer. Olha a intimidade, a gente chama de Josi, né? Também eu te acompanho há 20 anos, né? pode chamar, pode chamar, pode chamar. Tudo bom, Thiago? A diferença é que tu tá no hall das filhas preferidas de Deus, porque eu era criança, tô vendo as rugas aparecer e tu tá igualzinha na primeira vez que eu te vi e é o colônia do amor. Meu Deus, não fala. Isso aqui é filtro, amigo. Vamos embora colocar um filtro. A primeira coisa que eu faço quando eu entro na live é arrumar um filtro lá para me deixar bonita. Ah, Deus, até parece, gente. Josiane, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado mesmo. Eu tô explodindo de alegria aqui. Não tem nem como te agradecer. Obrigado por essa honra, viu? Obrigada, Thiago. Vamos bater esse papo aí, vamos falar das coisas que Deus tem feito, dos projetos, dos sonhos. Vamos embora. Sejam bem-vindos todos à nossa live. Vai ser muito especial. Eu sempre começo pedindo pro convidado cantar um trechinho a capela mesmo de uma canção. Eu ia começar pedindo uma outra canção, mas assim, eu recebi uma mensagem agorinha dizendo assim: Thiago, eu tô passando por um processo de depressão muito forte, não gostaria de ser identificado, mas a canção Chame por Ele da Josi tá fazendo toda a diferença na minha vida. Pede ela para cantar? Eu falei assim, claro, vou pedir para ela iniciar cantando então o Chame por Ele pra gente. Pode ser, Josi? Tanto, claro, só um trechinho, né? O que você precisa, Jesus tem, igual a Ele ninguém. O céu já se abriu pra você. Não precisa temer, você tem chorado tão sozinho, procurando um ombro amigo, mas a força, a paz e a luz você só encontra em Jesus. Chame por Ele, nome tão lindo, pode restaurar o teu viver. Chame por Ele te conduz. Chame pelo nome de Jesus. Chame por Ele, nome tão lindo, pode restaurar o teu viver. Chame por Ele te conduz. Chame pelo nome de Jesus. Aleluia. Glória, minha Glória gente! a Deus. Olha, gente, vocês viram a puxada no drive ali, meu povo? Eu só não faço igual porque eu não tenho uma blusa da Codadel, porque se eu tivesse... Faz melhor. Geralmente quem fala assim é porque faz melhor. Se eu cantar, eu perco todos os inscritos do canal. Minha filha não brinca com isso, não. Josi, vamos começar na sua trajetória, que na verdade ela começa muito antes do Voices, né? Como que aconteceu a sua chegada no Altos Louvores? Eu sempre tive curiosidade para saber disso. Como é que aconteceu todo esse trâmite de Deus na sua vida? No Altos Louvores, há 26 anos atrás, né? 26 anos atrás. Então, nessa época, a Yeshua estava com um casamento marcado, né? Ela já tinha
gravado vários CDs, né, naquela época, LPs naquela época, e ela já estava com a carreira dela paralela, já fazendo o primeiro trabalho dela. E o Edivaldo Novaes, na época que era o líder da banda, chegou para ela e falou assim: eu preciso de uma menina nova. O Alto Louvor já tinha essa fama de trocar, né, as pessoas que participavam. Ele sempre foi um celeiro de talentos. O Alto Louvor sempre foi conhecido, né, por essa troca de vozes, né, ao contrário do Voices, que sempre foi na mesma formação, só no finalzinho que trocou. Então ela lembrou de mim, porque no caso a minha mãe e a mãe dela já cantavam juntas lá em Fortaleza, lá no Ceará. Os meus pais, né, meu pai é guitarrista, minha mãe também é cantora, então naquela época eles já faziam cruzadas pelo Nordeste, e aí eles já se conheceram na juventude. Então veio o Neto e a Zumira aqui para o Rio de Janeiro, depois de um tempo os meus pais vieram, e a gente cresceu na mesma igreja, Assembleia de Deus de Cordovil, e aí foi quando ela falou assim: eu tenho uma pessoa para te indicar, você vai gostar do timbre dela, o timbre dela é agudinho, lembra um pouco até o timbre que vocês já estão familiarizados, né, que já tinha passado Roberta de Ângeles e Exla e tudo mais, e ele queria alguém que desse continuidade. Aí ela me convidou, eu já tinha feito o back do Confiança, já tinha feito parte de back, e ele já conhecia o meu timbre. E aí ele foi, nem fez teste, já convidou direto, e eu entrei para a banda aos 18 anos de idade. Meu Deus, novinha! E Josi, conta pra gente como que aconteceu a chamada na sua vida. Qual foi o momento que Deus falou: olha, te separei para o louvor? Como que aconteceu isso lá atrás, no início? Então, foi exatamente nessa época. Por quê, Tiago? Minha mãe sempre amou estar na casa de Deus, e minha mãe sempre teve um sonho de ser cantora, né? E aí ela, na minha infância, eu com 8 anos de idade, minha mãe fez um LP patrocinado por um irmão da igreja, e aí ela gravou aquele LP, era o sonho da vida dela e tal. E eu já cantava, eu canto desde 3 aninhos, né? 3 aninhos de idade eu já cantava com ela pelas igrejas. E aí minha mãe foi e falou assim: você vai cantar comigo, vou te dar 3 faixas. E aí, eu, 8 anos de idade, eu entrei no estúdio pela primeira vez e cantei, e foi aquela coisa toda, fita de rolo e tal. Foi uma LP que eu participei a primeira vez aos 8 anos de idade. Mas, assim, eu não tinha muita consciência, não tinha muita noção do que eu estava fazendo, porque minha mãe ia cantar nas igrejas e aí ela me obrigava a ir com ela. E eu ia junto com ela para cantar, né? Você vai cantar. Aí eu chegava lá e falava: salve de mão, capaz de Senhor, morrendo de vergonha. Mas eu cantava, não tinha vergonha de cantar, não sabia falar de jeito nenhum. Mas assim, não era o desejo do meu coração de ter um CD, de ter uma carreira, essas coisas todas. Mas o Senhor sempre falava, através de palavra profética, que ia acontecer. E eu falava: como? Eu não tenho dinheiro, eu sou de uma família muito pobre, eu morei em comunidade nessa época. Eu mal tinha dinheiro nem para comprar roupa para me vestir. Essa aqui é a realidade. Imagina ser cantora, entrar dentro de avião, sair viajando pelo mundo. Isso era uma coisa assim muito distante da minha vida. Então eu não alimentava aquilo no meu coração. Mas aí quando eu fui chamada para entrar no grupo Aos Louvores, eu já estava noiva para casar. E eu tentei, né, trabalhar, estava terminando o ensino médio, né? E eu falei assim: eu preciso arrumar um emprego, eu preciso ter dinheiro para fazer meu enxoval, eu tenho que casar. E aí eu tentei trabalhar, mas aí o meu patrão logo falou assim para mim: Josiane, não dá, porque chegava na segunda-feira, eu chegava atrasada, porque eu viajava, e aí a gente viajava de Topic naquela época, não era avião, a gente viajava com Topic, um deitava no chão, o outro, então era assim, aquela viagem de triturar mesmo, sabe? E aí, quando eu chegava na segunda-feira, às vezes chegava atrasado e tal, para poder ter dia de estrada. Aí o meu patrão chegou para mim, que era um amigo, inclusive, do meu marido, e falou assim: olha, Josiane, eu gosto muito de você, mas você precisa decidir. Ou você vai trabalhar, ou você vai cantar, entendeu? Você tem que decidir. Aí eu olhei bem para a cara dela e falei assim: você está me dando a resposta de Deus, eu vou cantar, eu vou fazer obra de Deus. E dali para frente, eu nunca mais... Eu tentei novamente, porque quando eu entrei, o Senhor comprovou ali que era algo assim, que Ele tinha me separado para aquilo ali.
Então, aos 18 anos de idade, eu comecei a viajar ao Brasil, comecei a ministrar e comecei a gostar daquilo, porque eu estava num lugar que eu fui chamada e o lugar que eu sentia mais alegria de estar era nos púlpitos e nos palcos, porque os louvores fazem muito show, ministrando para as pessoas, vendo as pessoas aceitarem Jesus. Eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. Aí, de lá para cá, nunca mais voltei atrás. Meu Deus, você está falando de uma coisa tão interessante, Josi, que a gente vê assim o brilho nos seus olhos contando essa história. E eu, como peguei as duas fases da geração, assim como você também, né? Porque eu não sou nenhum, eu não tenho 18 aninhos. Mas assim, uma coisa que eu percebo em todos os cantores que eu entrevisto, que são das antigas, assim como você, com mais de 20 anos de carreira, é que o desejo lá atrás não era o sucesso, né? O desejo era assim, era realmente fazer para Deus. É um contraste muito grande, não com todos, né? Mas com grande parte da nossa nova geração que, assim, você vê muita gente ansiando, querendo estar nos holofotes, mas a motivação por trás do coração é o reconhecimento, são os aplausos, é a fama. E eu percebo que isso não era o seu direcional, foi tudo acontecendo porque era o plano de Deus mesmo. Não, não, foi alguma. Tanto é que eu falo, às vezes as pessoas, eu tenho um sonho ministerial, Deus falou que vai fazer na minha vida. Aí eu pergunto assim, mas vem cá, enquanto o sonho de Deus não realiza, o que você está fazendo agora? Você precisa produzir alguma coisa agora. Não, mas eu vou ficar aqui sentada, vou esperar que apareça uma proposta de uma gravadora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, porque um dia eu vou gravar um clipe, um dia eu vou gravar um single, um dia... Ok, enquanto esse dia não chega, primeiro você tem que pensar no mundo natural e também fazer no reino espiritual algo que te atraia a essa posição. Porque não é simplesmente gravar um single, não é gravar um clipe. É você ter a vida no altar para ser exemplo e trazer outros jovens, né? No caso, a gente está falando de pessoas jovens aqui, né? Outros jovens para a presença de Deus. Tudo tem que ter um propósito. E aí a consequência disso é o que diz, é a própria consequência, vai acontecer. Eu jamais imaginei, né, de sair dos louvores e ir para a maior gravadora gospel daquela época. Nunca fui lá pedir assim, estou batendo aqui, me dá uma oportunidade, meu sonho é gravar. Não, eu tinha promessa de Deus. Deus tinha falado para mim, eu vou usar a sua vida e você vai ter seu CD, você vai viajar, você vai sair do Brasil. Eu falava assim, meu Deus, como pode? Mas ok, enquanto isso não acontece, eu vou fazendo o meu. E aconteceu, foi acontecendo, né? Isso é muito lindo e fica aí, ó. Eu fiz essa pergunta para a Josi porque eu comparo muitos analíticos do meu canal, afinal de contas, quem trabalha com o YouTube trabalha com analítica. E assim, por incrível que pareça, apesar de eu comentar tanto da história da música de cantores antigos, o maior público do meu canal está entre 18 e 24 anos. Eu falo, gente, mas esse povo novinho tá querendo saber do passado. Falei, então estão buscando aquela essência do passado que os cantores, em sua grande maioria, tinham, né? Por isso eu te pedi para falar sobre isso, porque é uma evangelização, é um recado para essa nova geração, né? De como conduzir o ministério pautado na presença de Deus. E depois que você estava ali no Altos Louvores, a gente está indo pelas fases, né? Calma, gente, que a gente já vai chegar na carreira solo. Você foi convidada para ingressar no Voices. Conta pra gente detalhes, pelo amor de Deus, de como aconteceu isso lá em 97. Conta tudo que você nunca contou. Não, foi exatamente a mesma coisa, assim. Depois que a Exla casou, logo depois o Edivaldo ficou nervoso, porque eu já entrei na banda e eu já era noiva, né? E isso eu era noiva, já estava um casamento marcado, ele desesperado, outra noiva? Não dá, eu vou perder outro integrante. Né? E deixa que o meu marido já exercia o ministério, já pregava, e tinha um sonho de ser pastor, e a gente conversava muito a respeito disso. E ele falou assim, olha, Josi, eu não sei se vai dar para você ficar muito tempo no Altos Louvores, porque se Deus levar meu ministério, né, por um caminho que a gente não conhece, você toparia começar tudo do zero comigo? Como é que seria isso? Eu falei, eu topo. Eu orei a Deus e pedi a Deus um marido, independente de estar numa banda ou gravar um CD, eu tenho um ministério. Então, assim, eu vou fazer a obra de Deus. Então, quando eu casei,
nós entramos em comum acordo e falei assim, tô saindo da banda e agora... Mas como é que é isso? Seu marido vai paralisar seu ministério? Aí eu falei, não, eu respeito a autoridade que ele tem sobre a minha vida e a gente entrou num acordo. E se eu tiver que cantar lá na favela, lá na comunidade, na igreja que ele vai dirigir, eu vou. Né? Porque o mesmo Deus que opera lá quando eu estou nos grandes púlpitos, opera lá na favela também, quando tem 10 pessoas, quando tem pessoas que estão de chinelo, com roupa, né, que as pessoas julgam não ser apropriadas. É isso que eu quero, eu fui chamada para isso. E eu fiquei na expectativa, né? Fiquei na minha casa e as coisas acontecendo ministerialmente com o meu marido. E nessa época eu estava até morando já numa casa pastoral, que era em cima de uma filial. Meu marido já dirigia a igreja, eu ainda noiva, ele começou a dirigir uma filial no Morro, depois foi para outra no Morro, e aí o pastor cedeu um espaço para a gente morar ali, e era em cima da igreja. E aí um belo dia eu estava na minha casa, quem toca a campainha é a Êxula, e a Êxula chegou lá para me visitar e falou assim, amiga, olha, eu estou com um desafio. A empresa, a MK, eu estou na MK, e a MK quer lançar um projeto, e esse projeto é um quarteto, é um trio, vai ser eu, a Fernanda e a Marina, só que assim, a Marina quer lançar um CD numa feira que vai ter internacional, na Expo, e a gente tem que ter um conteúdo totalmente ao inglês e espanhol. E como ela sabia que eu tinha uma facilidade, eu tentei várias vezes fazer cursos de inglês, mas pela condição financeira da minha família, eu não conseguia concluir, mas eu era muito interessada, então eu via muito, e ela sabia que eu tinha facilidade. Ela falou assim, você é uma pessoa que tem uma certa facilidade, vai ser muito fácil, eu posso contar com você. Por quê? Porque a Fernanda tinha uma agenda muito louca naquela época, e a Marina já também, ela ainda cantava naquela época e tinha os compromissos da empresa. Então, poderia ter dias que um ia faltar. Então, como é que ia ter a sonoridade de um trio? Aí eu fui convidada. Aí eu aceitei. Logo depois que teve que faltar a Marina e a Fernanda, a Lislane também foi. E a gente gravou. E por aí foi. E foi acontecendo quando está acontecendo, quando a gente menos esperou. Aí a Evelise entrou e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui, gente? A gente tem que assinar um contrato, isso não é brincadeira não, vamos assinar um contrato, vamos fechar logo isso, e vocês vão ficando por aqui. E foi assim que eu entrei no grupo Voices e fiquei por lá 8 anos, né? 8 anos, 6 CDs, 8 anos. E foi uma bênção, né, na minha vida, poder estar com elas, crescer com elas. Eu aprendi, eu confesso que nos primeiros anos eu tinha muita timidez para falar, ficava sempre escondidinha, sempre deixava a Fernanda falar, a Êxula falar, a Marina falar, e ficava eu e Lislane assim, meio assim, né, porque a gente tinha um medinho de falar, mas o Senhor foi nos ensinando através dessa convivência linda. Foi assim que aconteceu. Meu Deus. Foram os acidentes planejados por Deus que foi tudo acontecendo. Não existe coincidência, né? Coisa linda, né? Gente, faz assim. mas como assim que a Josi tá aqui falando pra gente que ela era timidazinha ali no início e depois ela desponta no pentecostal, minha gente? Aí conta como é que isso aconteceu. Não, o que acontece? Você foi a que foi... A palavra, eu não tô achando a palavra, não é contra, é que assim, as outras 4, tudo tem um estilo pop rock, alguma coisa assim. Sim. Você foi o contrário, o pentecostal que a gente adora. Sim. Conta pra gente como é que foi isso. Então, o que aconteceu foi que a gravadora me deu a oportunidade, né? Depois de muita luta, porque ninguém queria me gravar. Porque eles achavam que se gravasse a gente solo, ia ter mais problemas com relação à agenda, essas coisas todas. Então, não, a gente não vai gravar, vai ter problema. Outros grupos já não deram certo. Esse negócio de fazer solo no meio do grupo não dá certo. Vocês vão ficar chocando a agenda. Eu falei, não, mas eu quero gravar. Eu vou gravar. Se eu não gravar, eu vou para outro lugar. Eu vou gravar sim. Aí eles cederam a pressão e me deram a oportunidade. E quando eles me deram a oportunidade... Eu nasci na Assembleia de Deus, né? Eu fui criada na Assembleia de Deus. Mesmo a minha formação musical tendo muita influência de corais, eu sempre frequentei círculos de oração. Minha mãe é uma mulher de oração, a minha tia também.
Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho preconceito com relação à música pentecostal. Eu só nunca gravei forró, e vou repetir aqui, só não gravei forró na minha vida porque minha voz é muito pequenininha, então não dá um impacto para aquilo, né? Mas eu amo o forró, eu amo os ritmos assembleianos de ser. Então eu falei assim, não, eu vou deixar então acontecer. E a Cassiane foi uma influência muito positiva na minha vida, né? Naquele tempo a gente tinha uma convivência muito perto, porque ela morava aqui no Rio, né? E eu sempre fiz todos os backs, né? Que quando eu entrei para MK, eu já entrei fazendo back de Cassiane, fiquei por lá. Pergunta aqui sobre isso. Pois é, então eu fiquei fazendo back dela há muito tempo. Até quando eu lancei meu CD Um Novo Coração em 2001, eu continuei fazendo back, porque o back era minha vida. Eu só parei de fazer back quando me proibiram de fazer back. Aí eu fui proibida de fazer back, e aí por isso que eu parei. Porque senão eu não tinha parado até hoje. Porque eu amo coral, eu amo vozes, e isso faz parte de mim. E aí ela começou a falar, olha, isso aqui, eu gosto, isso aqui eu gosto. Então a gente achou um meio termo. O que é um meio termo? Não que eu não Josiane, você tá em cima do muro, é morno? Não, de jeito nenhum, gente. Quando é morno, Deus vomita. Ou é quente ou é frio. Mas o que eu queria? Eu queria um equilíbrio para aquilo que representasse a minha voz. Eu não podia ser uma Cassiane. A Cassiane tem um jeito dela específico de adorar a Deus. Eu não podia ser uma Elaine de Jesus. Eu não podia ser... E aí vai um monte de nomes de mulheres maravilhosas e que representam a nossa música gospel até hoje. Eu tinha que ter as minhas características. Então, o que eu fiz? No primeiro CD, eu peguei um pincelado de um pouquinho de cada coisa. Eu quero ver o que o povo vai gostar da minha voz. Por quê? O que acontece? O povo que gosta da voz de fulano naquele estilo ali, entendeu? Então, nem sempre aquilo que a gente curte é aquilo que a gente grava, né? É claro que eu sou um pouco teimosa com relação a isso. Eu sempre nos meus álbuns eu coloco um pouquinho de cada coisa que eu gosto de fazer. Isso é uma característica minha, entendeu? Eu quero esse pop pentecostal, mas eu quero isso aqui também de adoração. Todos os meus CDs têm essas pinceladas. A única diferença é que naquele tempo a rádio encaminhava, né, a música carro-chefe. Então, assim, dentro de um álbum, tem 2 músicas ali, 3 músicas ali, que a gravadora se identifica e a rádio também, e determina, essas são as músicas que nós vamos trabalhar. E aí o povo diz, se gosta ou se não gosta. E aí, no meu caso, Sinto Teu Poder, né, que arrebentou, e Chame por Ele, que é uma balada, mas que tem uma linguagem pentecostal. Eu acho que o meu estilo ficou definido mais pela linguagem do que até mais propriamente pelo ritmo cantado. Então, quando se ouve falar de Josiane, vai se ouvir uma voz eu chamo de voz pequenininha, né? É uma voz pequenininha, mas uma voz que fala, né? Fala o coração das pessoas com relação à abordagem, que é uma abordagem assim do estilo que os pentecostais mais gostam, que é de vitória, né? Que é de consolo, é de transformação, e eu amo cantar isso. Eita, Glória! Gente, vou pedir a Josiane aqui. Gente, essa hora tá passando muito rápido. Tá errado esse relógio aqui. Tá voando, tá chegando no meio, não é possível. Josi, deixa eu pedir para cantar um trechinho de uma canção que todo mundo aqui conta comigo. Eu, pelo menos... É assim, gente, a gente também não acompanha a Josi. É uma brincadeira que a gente fala que a música é injustiçada. É de brincadeira. Mas, assim... Canta um pedacinho pra gente de Prova de Amor. Você lembra? Meu Deus do céu, meu Deus. Só o amor de Deus de entregar seu próprio filho pra morrer. Grande foi o amor. Ai, meu Jesus, toda a vida eterna deu. Ai, gente, eu esqueci. Perdão, é muita música, meu HD não dá conta. É muita música, gente. Ó, você tem que lembrar que além das músicas dela, ela tinha que saber as músicas do Voices e de todos os backs que ela fez ao longo da vida, que assim,
Década de 2000, era quase impossível pegar a ficha técnica do CD e não ver o nome de Josiane. Tava eu, Marquinhos, né? Tava Jairo, William, Betânia. Gente, muita gente boa. Que época boa. Jane, Josi e Joelma Bonfim. Não, tudo. Gente, a gente fazia tudo. Tinha vocal, a gente estava lá na MK. Ficava de 10 até as 10 da noite fazendo trabalho. Gente, que delícia. Se existe uma coisa que eu sinto falta dessa convivência de estúdio, de morar dentro do estúdio, sabe? Porque antigamente a gente morava dentro do estúdio para produzir um álbum. A gente passava 6 meses fazendo repertório e 3 meses gerando o álbum. Então, era muito gostoso. E eu sou daquelas que acompanha desde a pré-produção até a masterização, a mixagem. Eu sou chata mesmo. Eu acompanho tudo. Que coisa boa. Ó, gente, a gente vai precisar agendar uma live com a Josi só para falar das experiências de Becks, viu? Para ela contar tudo pra gente como é que era naquela época. Chegou muita pergunta nisso, mas é muita carreira pra gente falar junto. Josi, deixa eu te pedir aqui para você tirar aquela curiosidade de fã, né, gente? Aquele momento da entrevista que é a curiosidade de fã, que a gente não aguenta, a gente tem que perguntar. Geralmente a gente tem uma noção na carreira do cantor de qual é o CD mais vendido, mas eu te digo que eu não consigo saber na sua carreira, porque praticamente todos emplacaram, foram sucesso, a gente cantava do início ao fim. Conta pra gente qual é o CD mais vendido da carreira. Conta essa curiosidade. Olha, eu acho que o mais vendido, com certeza, eu Tenho a Promessa, né? Eu acho que Eu Tenho a Promessa, inclusive, que foi indicado ao Grammy Latino naquela época. Então, assim, é um CD muito especial, é um CD que marca a virada da sonoridade da Josiane. Então, assim, eu considero, assim, essa marca muito importante na minha vida. Os anteriores também foram muito bem vendidos. Assim, graças a Deus, todos eles foram caminhando. Acho que o que menos decolou foi o Espera em Ti, mas o Espera em Ti, ele é um CD assim, visceral, entendeu? Porque ele representa um tempo muito terrível na minha vida, onde eu passei um desafio, onde o médico disse para mim que eu não ia cantar mais, eu estava com um problema sério, nódulo e fenda nas minhas pregas vocais, onde eu cantava nas igrejas, quando eu cantava metade da primeira música, começava a queimar e eu não conseguia, né? E eu tive que gravar o CD inteiro, assim, foi numa época muito terrível, na época da saída do Voices. Foi uma época assim, muito difícil na minha vida e os CDs, eles representam fases, né? Então, assim, o CD que eu considero assim, que foi aquela chave que virou, foi o Eu Tenho a Promessa, onde meu irmão veio produzindo e veio com uma ousadia nos arranjos, que tacou um rock and roll, tacou o rock com pentecostal. Eu falei que vocês estão tudo doido. E eles eram muito jovens, muito novos, né? Ele e Rafael Castilhol. Eu falei, vocês são tudo doidos. A Marina vai ficar chocada quando chegar aqui. Quando ela entrou no estúdio e ouviu, ela ficou chocada com a música mesmo. Ela falou, você tá doida, essa letra dessa música é enorme, um monte de letra, o povo não vai pegar essa música. Eu falei assim, mas assim, é muito linda. E eu me identifico. E aconteceu. Abra os meus olhos da minha visão. Aí foi, né? A música mais cantada aí da minha vida. Meu Deus, gente, ó, vamos entrar aqui numa pergunta. Eu recebi muitas perguntas, não vou exibir, tá, gente? Explicar para os seguidores. Tudo eu vou explicando na live, Josi, porque depois o povo vem no meu Instagram. Você não fez a minha pergunta. Eles são bravos, eles são bravos. Não, os fãs estão bravos, viu? Eu vou formular a minha pergunta para a Josi, porque eu recebi muitas perguntas, mas às vezes o povo não sabe fazer a pergunta, né? E aí exibir a pergunta deixa uma situação delicada. Josi, a respeito do Voices, quando chegou ali no acústico em 2005, foi a sua última participação oficial no conjunto, né? Uhum.
como que aconteceu esse processo da saída? Porque eu imagino que não foi uma decisão fácil para você, afinal de contas, além da história do Voices, a irmandade que vocês possuem, a gente vê que é além de uma amizade que vocês têm. Como que foi chegar nessa decisão? Como que foi tomar essa decisão? O pessoal pediu muito para eu te perguntar isso, e aí estou formulando a pergunta de um jeito que a Josi vai poder responder para a gente. Então, na realidade, como eu falei lá no início, eu estava me casando com um homem que tinha uma vida ministerial promissora, né? Então, eu tinha consciência de que a minha vida não seria uma vida fácil, mesmo sendo uma cantora. Então, eu lancei meu CD. Quando eu lancei meu primeiro CD, eu comecei a viajar, e aí o Voices deu aquela equilibrada, né, nas agendas, a gente definiu e tal. Mas conforme os CDs iam sendo lançados, a minha agenda começava a crescer ainda mais. E a agenda das meninas também crescia ainda mais. E o meu marido também crescendo ministerialmente. Então, eu tinha uma necessidade de estar também junto com o meu marido. Imagina, eu tinha que estar com o meu marido na igreja, ele era líder de uma igreja, de uma filial aqui, hoje é a DEVEC, mas naquela época Penha. A gente tinha o compromisso, eu estava presente nos eventos da igreja, se era conferência de jovens, eu estava na frente, de mulheres, até de criança, de Natal, eu sempre gostei de estar envolvida. Então, isso tudo me consumia demais, porque eu tinha que dar atenção à igreja, já naquela época, mesmo sendo muito nova, né? Eu tinha que dar atenção à igreja, ao meu ministério e ao Grupo Voices. E o Grupo Voices tinha ainda a questão ministerial. Eu falei assim, gente, ou eu tô dentro por inteira, ou eu não tô. Começaram a aparecer agendas e eu falava, gente, eu não posso, eu tenho que dar prioridade, E eu sou muito intensa, sabe, Thiago? Quando eu entro no negócio, eu entro para brigar até o fim. Então, se o meu propósito ali não está sendo completo, né? Eu prefiro me abster. É claro que elas tentaram me convencer, né, e tal, mas Deus já tinha falado ao meu coração que o ciclo era aquele para ser encerrado, era naquele tempo. Ah, mas estava no auge, mas quem foi que disse que você tem que mudar o ciclo quando as coisas não estão tão bem assim? Eu acho que é melhor quando você está no auge e falar assim, não, é agora, é a hora da saída. E eu tive a certeza de que Deus estava me direcionando a tomar aquela decisão, né? Foi algo difícil, foi muito difícil. Mas eu sabia que era o encerramento de um ciclo. E a gente precisa aprender a cortar o cordão umbilical quando necessário. Então, se é para o meu crescimento, se é para o crescimento delas, é necessário. A gente não pode congelar as coisas que a gente gosta, porque foram tempos maravilhosos, foram tempos dourados, onde a gente viveu de tudo em grupo, né? Os maiores shows, os eventos, as igrejas pingando de gente que ia para assistir a gente em grupo, porque era um diferencial. Eram 5 pessoas que tinham 5 públicos diferentes. Então, juntava a gente, foi uma delícia. Mas eu sabia que aquilo ali não era eterno. Então não existe nada eterno. Eterno é só o nosso Deus lá na eternidade. E a aliança que eu tive, com o maridão aqui. Para esse sim eu prometi viver até o fim da minha vida. Então os ciclos passam. O tempo passa. E nós, quando estamos fazendo parte dos ciclos, das etapas da vida, a gente precisa entender até onde Deus está conosco. Porque se você ultrapassar esse tempo, você passa a não ser bênção. Então, eu queria ser bênção na vida delas, na vida de todo o povo que recebia algo da minha parte. Então, eu senti paz no coração, elas entenderam, e aí foi a hora de dar o hello, goodbye, né? E aí a gente teve que sair. Nem lembra disso, não, a gente já chora. A gente lembra da cena no DVD e começa o choradeiro aqui. Não foi fácil. A gravação daquele DVD não foi nada fácil, foi bem difícil. Eu imagino. Josi, a gente sabe, nós acompanhamos eu digo recente porque aconteceu recentemente uma situação muito delicada na sua vida, em que você superou a doença de lúpus, né? E você compartilhou bastante com a gente a respeito disso, de
toda essa situação que aconteceu. Josi, como foi para você o dia que você descobriu que você estava com essa doença? Porque eu pergunto agora assim para a Josi humana, sabe? Não para a Josi pastora, não para a Josi cantora, porque nós que estamos daqui, às vezes, a gente só enxerga assim, o cantor e acha que é uma Mulher Maravilha, que suporta tudo, aguenta tudo, né? Mas existe a humana por trás. Como foi para você, assim, receber essa notícia? Como que isso aconteceu? Foi algo assim terrível, era como se o mundo estivesse caindo na minha cabeça, porque quando você faz a obra de Deus, você muitas vezes é tentado a pensar que você está imune às adversidades da vida, né? E eu estava lendo agora, antes de começar a reunião aqui, eu estou numa reunião, eu tive que fugir para atender vocês. E aí eu estava lendo, antes de começar a reunião, em Eclesiastes, né, que o dia mau, ele vem para o ímpio e para o servo de Deus, para aquele que faz o mal, aquele que faz o bem. O dia mau vem para aquelas pessoas que se preocupam com as outras e daquelas que vivem suas vidas aleatoriamente. Então, assim, eu achava que eu fazendo a obra de Deus, eu servindo a obra de Deus, sendo fiel, né, fazendo de coração, com a minha família, me dando apoio, isso não ia acontecer, sabe? Aquela história assim, igual a gente está vivenciando hoje, num tempo tão difícil de pandemia, onde a doença bate na porta do vizinho, bate na porta do outro, e você fica assim, não, aqui não vai acontecer, não. Mas a realidade é que todos nós estamos sujeitos. E eu falei assim, meu Deus, e agora? E a médica falou para mim que eu ia ter que cancelar todas as minhas agendas. Meu caso era grave, porque foi no rim, né? E ela me deu logo um atestado de síndrome nefrótica comprovada. Isso eu tenho tudo escrito no meu livro. E ela falou para mim que se eu não tomasse, se eu não reagisse, eu ia parar na hemodiálise. Os meus rins estavam paralisando, essa é a realidade. E eu falei assim, e agora? Né? Eu estava preparando um repertório para um novo álbum, que eu não sabia quando ia ser e nem o título que ia ser. E eu fui levada à meditação, eu passei naquele tempo de quarentena sozinha, né? Eu e a minha casa, meu marido, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos e amigos, poucos que tiveram coragem de desobedecer as regras, que foram lá me visitar porque eu não podia sair de casa. Então, assim, foi um tempo muito terrível, porque tinha dia que eu acordava com muita fé, mas tinha dia que eu olhava no espelho e me via com quase 100 quilos, inchada, cheia de caroço, com cabelo, né, caindo, não tinha mais roupa para vestir. Eu olhava para aquela situação e falava assim, porque eu tomei muito corticóide, fiquei muito inchada, né? E eu falava, eu acho que eu não vou conseguir, Deus, acho que é o fim da linha para a minha vida. E foi quando eu entrei no quarto e fui orar e falar com Deus, falar do meu coração, falar dos meus anseios e até dos questionamentos. E foi quando Deus ministrou o meu coração que não era o fim e que era para eu continuar sonhando. E eu tô aqui, Tiago, sonhando até hoje. Todos os dias que eu acordo, eu falo, eu sou milagre vivo nas mãos de Deus. Fiz a minha consulta agora na reumatologista novamente. Eu estou com os meus exames todos em dia, eu não dependo de medicamentos nenhum, a minha vida é um milagre. E eu coloquei na minha mente que eu sou um milagre de Deus. E não importa se de repente existem pessoas que têm um diagnóstico, né, e terrível, o médico falou que não tem mais jeito, não tem tantos dias de vida. A pergunta é, o que você está fazendo, né, com esses dias que alguém disse para você que você tem ainda de vida? Sabe o que eu fiz? Eu tinha um decreto, eu tinha uma médica muito atenciosa, cuidadosa, expert, excelente em transplantes de rins. E ela falou, toda vez que você precisar de um atestado, eu vou estar aqui. Quem tem lúpus tem altos e baixos, e vai ser normal se daqui a 2 anos você voltar aqui, 3 anos, fica tranquila. Mas eu não aceitei aquela palavra. E eu decretei a cura sobre a minha vida. E eu falei assim, então eu vou vivenciar o milagre de Deus, porque por mais assim que eu não seja curada para os médicos, eu falava, né? Curada para os médicos, enquanto eu tiver o fôlego da vida, eu vou falar que Ele é o meu Deus, que Ele cuida de mim. Então eu vou otimizar. Aí eu comecei a compor
compor, aí eu fiz reforma na minha casa, aí eu escrevi um livro, e aí eu escolhi o nome do álbum, que seria Esperança, e aí nasceu, se eu não conseguir falar, lá no coração de Gislane Milena, que foi enviado para mim. Então, das minhas lágrimas, o Senhor transformou em consolo para milhares e milhares, são mais de 70 milhões de vezes que essa canção foi tocada, e eu fico só olhando e falando, meu Deus, daquilo que era o terror da minha vida, daquilo que foi o terror da minha vida, serviu para que eu fosse aprovada em outro nível, né, diferenciado. Porque se a gente quer viver coisas diferenciadas, a gente tem que passar por situações nunca vividas antes. Então, eu topei, eu vivenciei, eu venci, e hoje eu tô aqui, né, para ser exemplo aí para muitas outras pessoas, muitas outras mulheres, quem sabe, e falando para você seguir em frente. A gente não está imune, mas o importante é de como nós vamos administrar o dia mal. Você vai ser tentada a desistir, você vai ser tentada a retroceder, mas o Espírito Santo que está presente aqui agora, que me visitou lá no meu quarto, visita você nesse momento dizendo, eu estou te abraçando e te renovando para que você dê um passo após o outro. E aí quando você olhar para trás, aquilo que era 2 passos vão se tornar em quilômetros, que você não vai nem entender como você chegou aqui. Hoje eu estou aqui e eu não sei explicar, é só Deus. Meu Deus do céu, gente, a gente vai precisar fazer uma vigília aqui, hein? Vai dar 6 horas da manhã. Nós vamos estar aqui, meu, muita história, muita bênção de Deus, meu Jesus amado. Josiane, meu Deus, está faltando pouco, o tempo está passando muito rápido. Você está agora em processo de gravação de um novo EP, né? Nós já conhecemos algumas canções, como Majestade, Incansável, mas conta pra gente detalhes. Quando é que tá para sair esse EP? Quantas músicas ainda falta? Você pode contar o título pra gente? Conta aí das novidades pra gente também. Bom, as novidades eu ainda não posso ainda dar tanta informação, porque a gravadora... Deixa, Marina, deixa, Dona Ivelisse. A gravadora que detém essas informações, né, que são primordiais até para a evolução, até para os lançamentos, para gerar essa expectativa. Mas, assim, eu já tô com o meu single quase, inclusive, semana que vem, vou dizer para você, hoje é segunda, quarta-feira, eu vou colocar a voz e colocar o back dessa canção que vocês vão amar. Vocês que gostam da Josiane pop pentecostal, né? Então, vocês vão amar, vocês vão gostar muito. Essa é uma canção de um querido que eu conheci agora, do Ageu Soares. E ele chegou com um jeitinho assim, foi uma indicação de um amigo também querido, do Melk Vilar, né, de São Paulo. E o Melk falou assim, Josi, eu tenho um amigo para te apresentar, eu acho que você vai gostar das composições dele. Quando ele me mandou, aí ele me mandou uma música muito bonita, aí eu ouvi, eu falei assim, esse cara aqui tem mais coisa, quer ver? Aí a gente sente, sabe, quando a pessoa tem, né? E aí eu mandei, ok, essa é bonita, mas você tem mais uma? Quando ele me mandou a mais uma, foi essa canção, né, que chegou, e eu tô muito empolgada e tô com muita coisa assim no meu coração para compartilhar com vocês, mas antes eu preciso compartilhar com a Dona Marina de Oliveira, né, que está no meu coração de fazer, né, para ano que vem. Ano que vem eu faço 20 anos de carreira solo, não de ministério, né? De ministério tem 26 já, como eu falei, mas de carreira solo são 20 anos ano que vem. Então eu estou programando assim, aqui no meu coração, no meu Sós com Deus aqui, um projeto bem legal. E aí eu preciso, né, antes da aprovação da minha gravadora, né, para estar junto comigo. Mas eu tenho certeza que vai ser bênção aí para a vida de vocês. Orem por mim e orem para que as pessoas também mandem as canções, né, gente? Porque a gente está vivendo um tempo assim muito difícil. E eu, como eu sou uma pessoa que gosta de inovar, fica difícil, porque às vezes a gente pede uma canção, aí o pessoal acha que a gente quer uma outra, abre os meus olhos.
acho que a gente quer um outro se eu não conseguir falar. E essas canções são únicas, nunca mais existirão outras histórias. Então eu preciso me identificar com essas novas composições e esse novo tempo que a gente tem vivido, né, das plataformas digitais, a gente está se adequando. Então é sempre um grande desafio. Essa questão de single, de EP, de clipe toda hora, de estar no estúdio toda hora, isso é um pouco desgastante, né? Assim, deixa a gente bem acelerado, mas é uma aceleração boa, gostosa. Nossa, é verdade. Josi, aproveitando que você tocou nesse assunto do novo jeito de fazer música, como que foi para você que pegou a era dos LPs, né? Afinal de contas, gente, a Josi tava lá com Noé na arca, entendeu? Ajudando a guardar os bichos. Não se engane com essa pelezinha aí sem pulga, não se engane. Ela tava lá na arca de Noé e chegou até agora aqui conosco. Como foi para você? Você passou pelo LP, você pegou a mudança para o CD, e aí, de repente, a gente, tanto para nós também que somos fãs, nos vimos na era do streaming, né? E de repente nós perdemos o físico, single para lá, single para cá. Como isso foi para você assimilar, entender isso tudo, entrar nessa nova onda? Então, na realidade, foi assim, tinha um aviso, né? Alguém avisando para nós cantores, vai mudar, mas é aquele negócio, não, esse mal não vai me sobreviver, para com isso vai demorar muito, isso aí vai ser para minha filha, isso aí vai ser para os meus netos, eu vou continuar no CD, e a gente acreditava, né, que não ia mudar. Aí começou, agora vai subir para streaming e tal, vem aqui falar sobre streaming. Eu falei, que negócio é esse de streaming, gente? Que negócio é esse? Vem para o streaming você também, o que está acontecendo? Mas assim, a gente foi virando a chavinha quando a gente chegava já na igreja e o pessoal já não queria mais o CD. O pessoal, já ouvi no YouTube, tem lá no YouTube, tá lá. Tá tudo disponível no YouTube. As pessoas começaram a ouvir música primeiro pelo vídeo, né? Pelo YouTube. E aí começou a surgirem as plataformas que veio melhorar a qualidade da entrega dessas músicas. Mas a gente teve que se adaptar. Eu confesso que eu me adaptei um pouco melhor, porque eu tenho filhas, né? Jovem, adolescente. E aí elas me apresentaram essas plataformas já antes um pouco da galera da minha idade, né? Quem tem filho adolescente e jovem teve esse privilégio. Então eu tenho ainda alguns amigos que ainda estão se familiarizando, ainda tentando entender. Eu entendi um pouco antes, por causa disso, mas assim, eu tive a ajuda, principalmente da Isabela, né, para me apresentar essa questão das plataformas. Eu fiz logo a minha conta, isso foi logo depois que eu lancei o Esperança, eu já tinha minha conta já, né, numa plataforma de música e tal. Então, assim, eu fui virando. Mas a questão do utilizar e fazer com que o meu público viesse atrás de mim nas plataformas é que eu comecei a mudar um pouquinho isso mais ou menos há 1 ano, 2 anos atrás. 2 anos atrás eu comecei a chamar o meu público, porque eu tenho um público que é um público mais experiente, embora eu tenha me surpreendido também com as pessoas que me seguem entre 18 e 24 e 30 e 35 anos, entendeu? Então, assim, para mim é muito legal isso, né, da gente ter essa galera jovem, mas para que essa galera ouça as minhas músicas, eu já tenho consciência de que eu tenho que inventar alguma coisa nova, uma roupagem nova, mas isso leva tempo e esforço, né, da nossa parte. Mas eu estou disposta, eu sou uma pessoa assim, muito guerreira com relação a isso, e quando como eu falei antes, quando eu coloco o negócio na minha cabeça, meu irmão, ninguém tira. Se Deus confirmar no meu coração, mas pode vir aqui o Gabriel. Se Deus não falar direto comigo, eu não mudo de jeito nenhum. Então, assim, eu tô empenhada nisso, tenho chamado o povo. Para as pessoas que seguem, parece ser um pouquinho chato. De novo falando sobre plataforma. Mas enquanto vocês não estiverem me seguindo o suficiente nas plataformas, eu não vou parar. Porque se eu, naquela época,
né, na época do CD, eu vendia por CD, quer dizer, um CD servia a pelo menos uma família de 5, 6, e quando o cara emprestava o CD, então vou colocar 5, 6 em média de pessoas, se a gente vendia 150 mil CDs naquela época, 200 mil CDs naquela época, eu tenho que ter no mínimo para começar 200 mil seguidores em cada plataforma. Então falta muito, hein? Falta muito ainda para a gente trabalhar e alcançar a galera da antiga, né? Porque a galera jovem já está aí, eles já estão fazendo a escolha deles. É verdade. É que, assim, eu, por exemplo, eu sou aquela pessoa que sigo nas plataformas, ouço nas plataformas, mas, assim, não perdoo quando não tenho físico, sabe? Pois Porque é, você é eu preciso colecionador, né? Você é colecionador, você é uma... ver o encaixe. Você Eu preciso ver como é que vai estar o cabelo da Josiane, eu preciso ver qual é a maquiagem que ela usou, o que ela escreveu nos agradecimentos. Isso é muito chato. Isso aí é uma coisa assim que a gente também sente muito. Eles ainda estão ajustando essas questões. Eu acho que daqui a pouco tempo a plataforma ela já está se ajustando. Tem alguns singles que já vem a descrição de quem está, de quem não está. Eu acho justíssimo, honra. Minha família é uma família de músicos. E eu acho injusto o cara trabalhar, o cara fazer back, não sair na ficha técnica o nome dele. Isso é muito difícil, né? Mas assim, eu sempre, de uma forma ou de outra, sempre tento honrar, né, da melhor forma possível todas as pessoas que trabalham comigo. Mas é uma coisa assim que é difícil. Mas nós vamos nos adaptar, né? E vai melhorar. A plataforma vai melhorar. Então não desista, continua aí, porque vai melhorar. Vai, meu Deus. Gente, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista agora com a Josi. Vamos fazer o nosso de cara ball com ela. Eu vou falar uma palavra e ela vai me dizer o que vem à cabeça dela, o que representa com ela. Vamos lá, é de surpresa sim, porque daí a gente pega a emoção na hora. Vou começar facinho, que vocês sabem que eu sempre começo muito facinho para ajudar a pessoa, né? Josi, Deus. Tudo para mim. Tudo. Não tem outra expressão, né? Tudo para mim. Tudo Fala para mim uma qualidade. Uma qualidade minha? Uma qualidade minha? Eu sou muito sincera. Ó. Agora fala também um defeito. Minhas filhas falam que eu sou perfeccionista e as pessoas que convivem comigo falam muito que eu sou perfeccionista. Eu sou muito exigente, então eu sou chata, sabe? Eu sou uma pessoa que, se eu te pedir um negócio, enquanto você não me falar, enquanto você não me responder, eu não vou largar do teu pé. Então, isso às vezes me torna uma pessoa meio chatinha. Mas os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, me toleram. É claro que eles fazem umas piadinhas comigo de vez em quando, mas eu finjo que não é nem comigo. Eu sou muito exigente. Josi é gente como a gente. Leva a alfinetada e fala, oi? Eu sou muito exigente, eu sou chatinha, sabe? Assim, se eu falo um negócio para fazer, tem que ser ali do meu jeito. Porque se eu não for do meu jeito, tem que me convencer que não é que o jeito da pessoa é melhor. Isso é um defeito. Isso é um defeito. Meu Deus. Fala um sonho. Um sonho? Ai, são tantos, né? A gente vai colocar aqui um sonho material. Eu queria ter um estúdio na minha casa, sabe? Eu queria ter um estúdio onde eu pudesse reunir todas as pessoas que trabalham comigo, ficar lá produzindo, fazendo som, fazendo os vídeos que a galera quer. Isso é um sonho, porque os equipamentos agora estão em dólar, meu irmão. O negócio tá caro e eu só tenho um microfone e uma placa. Ai, meu Deus. Josi, um lugar. Um lugar? A minha casa. Eu acho que a minha casa é o lugar onde eu renovo as minhas forças. A minha casa é o lugar onde eu choro. A minha casa é onde eu reúno a minha família e falo dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas decepções, das pessoas que
que um dia passaram na minha vida e me fizeram bem. E das pessoas que já passaram na minha vida e me fizeram mal, mas que me ensinaram a ser quem eu sou hoje. Então, assim, as melhores coisas que eu já vivi na minha vida foi na minha casa. Não tem lugar melhor que a nossa casa. Uhum. Que bom. Fala pra mim uma saudade. Uma saudade? Uma saudade onde... Ai, são tantas saudades, gente. São tantas saudades, deixa eu ver. Saudade de poder estar numa igreja pequena e ser ainda mais útil, estando mais próximos das pessoas, sabe? Hoje a gente vive numa igreja que cresceu, glória a Deus por isso. Nossa igreja é uma bênção. Mas que muitas vezes a gente se encontra assim um pouco mais distante do ser humano, sabe? De contar, de sair para comer cachorro-quente, pastel na praça com os irmãos da igreja. Então eu tenho essa saudade. É uma saudade que eu tenho muito forte, não é só minha não. Lá em casa todos nós, até as crianças se lembram dos domingos que acabavam o culto. E a gente pegava a mala com as crianças, Manu pequenininho, e a gente ia lá para Braz de Pina, para Oliveira Belo, para comer pastel, né, com Coca-Cola. E com um monte de gente do louvor, e a gente falava alto, e era tão gostoso, né? E é um tempo que não volta, não tem como voltar. As vidas seguiram, as histórias seguiram, e muitas vezes o crescimento nos afasta de algumas pessoas e eu tenho muita, muita saudade disso. Nossa, que lindo, gente. Um medo. Um medo? Um medo de decepcionar as pessoas que eu mais amo, sabe? Eu tenho medo, assim, de decepcionar a minha família, um medo de decepcionar as pessoas que intercedem por mim, que levam o meu ministério a sério. Então eu tenho medo e tenho temor, e eu sempre peço a Deus que Ele conserve meu coração para, independente do que eu estou vivenciando, eu chegar no propósito que Ele tem para minha vida. Nossa, muito forte. Uma música que define a Josiane. Uma música que define Josiane? São tantas, né? Se fosse da minha história, eu pensei aqui em livre-arbítrio, né? Que a nossa história, ela está na nossa mão. Deus nos coloca em lugares, Ele abre portas para nós, mas a decisão e a escolha dos caminhos está totalmente nas nossas mãos. Então, essa é uma canção que me vem à memória agora. A gente tem um livre-arbítrio. Deus não força a gente a fazer nada. A gente faz aquilo que a gente tem vontade de fazer. Então, é importante que a gente esteja de acordo com a vontade do nosso Pai. Nossa, que forte, hein, gente? E para finalizar, se a Josiane de hoje se encontrasse com aquela Josiane garotinha lá do passado, o que uma diria para outra? Eu chegaria para a Josiane de 20, 22 anos e ia falar assim: menina, abre a boca. Abre a sua boca e deixa Deus te usar. Larga a vergonha de lado, porque tem um monte de gente aí que não tem nada para dar e está dando. Então, está na hora de você abrir a sua boca, porque você tem o que dar. Então, não fica com medo. Vai em frente. Vai falar besteira, mas vai falar besteira e vai corrigir e vai estar na presença de Deus. Então, não tenha medo de expor e nem de emitir opiniões. Na época da minha adolescência e juventude, eu ouvia as coisas, eu ficava triste com as coisas, eu me decepcionava com as coisas, eu guardava, eu ficava com medo de expressar a minha opinião. Então, hoje eu sou uma pessoa que fala muito mais. Se eu não gostar, eu vou falar. Se eu estiver chateada, eu vou falar. Se alguém chegar para mim e falar alguma coisa que eu não concordo, eu vou falar, não concordo. Então, eu falaria isso, daria um conselho para a Josiane: abre a sua boca, se expresse, não guarde aquilo que Deus já plantou no seu coração, precisa ser compartilhado.
Meu Deus, que bênção! Ô, Glória, Josi! Quero te agradecer muito, muito obrigado mesmo por ter cedido esse tempo para a entrevista. Você não sabe a felicidade que eu tô, uma pessoa que te vi ali em todos os CDs, tenho tudo, amo demais. Obrigado mesmo, porque está sendo assim a realização de um sonho para mim. Obrigado, viu? Obrigada, Tiago. Quero agradecer a todos vocês, né, que acompanham, que torcem, que orem, que oram por nós. E assim, meu único pedido, eu não pedi nada, né? Mas meu único pedido é que vocês ouçam muito as minhas músicas nas plataformas digitais. Tenham ouvidos sensíveis para as novidades que Deus quer realizar através dessa Josiane de 2020, quase 2021. Gente, eu vou fazer 44 anos em janeiro, gente. Então tem muita coisa, tem muita coisa que eu tenho aprendido, que Deus tem ministrado ao meu coração para compartilhar. Então deem essa oportunidade para mim, porque eu tenho coisas novas para compartilhar com vocês também. Então, eu quero agradecer aqui de coração, Tiago, toda essa galera que comenta, que faz parte. Vocês fazem parte do meu crescimento, fazem parte das minhas conquistas. Então, se eu estou aqui hoje é porque eu tenho intercessores e pessoas como você, Tiago, que já compraram meu CD, que já abençoaram a minha vida e que já choraram junto comigo, que já adoraram junto comigo. E isso é muito importante. Eu sou eternamente grata, né? Eu jamais poderia sair, né, daqui sem ser grata ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Vocês são preciosos, todos vocês são preciosos para a minha vida. Muito obrigada. Amém! Ai, obrigado, Josi! Eu amo você! Beijo. Beijo, até a próxima! Deus Tchau! abençoe. Tchau, tchau. Então é isso, minha gente. Vocês gostaram da entrevista? Eu amei essa entrevista. Você também não foi, Jubileu? Até Jubileu parou para assistir também. Já deixou o like? Confere aí. Já se tornou um dinossauro? Se inscreve, ativa as notificações. Tem muitos vídeos chegando, muito conteúdo novo por aí a caminho, tá bom? Me segue no Instagram, @timedeiros. Até o próximo vídeo. Tchau!